Bom dia a todos, mas é um prazer estar aqui, eu não podia deixar de estar aqui. Deixem-me só explicar um pouquinho quem é que eu sou e de onde é que eu venho. Eu sou médico veterinário de formação, depois fui fazer o mestrado, o doutoramento nos Estados Unidos, na University of Nebraska. Na altura trabalhei com pessoas que eram, digamos, referências, o professor Gordon Dickerson, o Roger Johnson, o David Van Vleck. E quando acabei o doutorado, pensei, ainda não é a altura, ainda gostava de ter outra experiência. Fui trabalhar para o Guelph, na altura também era um centro bastante importante. Isto é um pouco ciclo. Digamos, há universidades que são muito fortes no momento, depois perdem um pouco a dinâmica e entram outras. Na altura, Nebraska e Guelph eram, digamos, os centros nos Estados Unidos mais importantes. E fui trabalhar com o professor Charles Smith em Guelph, também foi uma grande oportunidade. E nessa altura que estive nos Estados Unidos, por mera casualidade, por uma questão de uma semana ou duas, não me cruzei com o professor Bento porque eu saí em dezembro e ele chegou em janeiro e, portanto, estava suficiente frio para tentarmos todos fugir o mais depressa possível ou chegar o mais tarde possível e não ter que passar o Natal em Lincoln, porque, de facto, era violento. Bom, assim foi que não nos cruzámos naquela altura, mas mais tarde viemos a encontrar-nos em tais congressos e fomos, enfim, trocávamos sempre impressões, conversávamos um pouco e, de facto, foi em Vancouver, em 2014, se não estou em erro, no Congresso Mundial de Genética Aplicada à Produção Animal, que, num passeio de barco na Baía de Vancouver, bem agradável, tomando umas cervejas, e foi só por causa das cervejas que nós nos animámos, porque é que a gente não faz qualquer coisa sobre recombination loss? Quer dizer, o Dickerson falava tanto daquilo, então, mas nós temos lá aqueles dados todos, e ao momento tem que a gente não, vamos lá fazer qualquer coisa. E depois daquilo tudo com o nosso amigo Rafael Nunes Domingues, vamos lá fazer isso. E então ficou em suspensa essa possibilidade. Demorou uns anos para se concretizar, 6 anos, não estou eu, o professor Bento depois foi em 2021, pela primeira vez, em pleno confinamento. E aquilo foi até dramático. A chegada dele a Lisboa, eu tinha declarado no aeroporto onde é que ia ficar a morar naqueles dias e tinha medo de quase sair de casa porque podia ser preso. Se eles me encontram na rua, eu vou preso. Não, mas vamos tomar um café? Não vou, mas lá vamos. E acabava de tomar aquele contrariado, mas... Era o teu aniversário, exatamente. Foi nesse dia do aniversário que eu saí contrariado e com medo dos tipos que estávamos tomados. Bom, entretanto fomos reforçando a nossa ligação e a nossa amizade e ele de facto passou 2 anos em períodos diferentes, teve em 2 períodos diferentes em Lisboa e foi de facto um enorme prazer para mim poder partilhar com ele um pouco da nossa atividade e de facto foi produtivo e foi, como vocês dizem, prazeroso. Foi realmente um prazer poder colaborar com o professor. E houve várias coisas que eu não, quer dizer, conhecíamos, mas não nos conhecíamos de trabalhar no dia a dia. E houve várias coisas em que ele me surpreendeu. Eu vou mencionar apenas 2. Uma é a generosidade dele. Ele é uma pessoa que oferece tudo, que é uma coisa que também acho que. Espera aí, mas tu conheces a deixa estar, eu mando-lhe os dados e depois eu receber o que é que isto está. Pronto, tudo bem, eu não conheci, mas ele de facto tinha essa abertura com as pessoas. E outra coisa que me surpreendeu é a agenda telefónica, porque ele conhece toda a gente e sempre que era preciso qualquer coisa, a gente inventava, vamos fazer um trabalho sobre suínos. Quem é que tem animais da raça X? Espera aí que eu vou ver aqui no minha agenda. Passados 2 minutos já tínhamos um mail e uma resposta e a pessoa estava disponível. Bom, e de facto naquele período criámos uma rede a colaborar nessa análise de dados do Montana que foi extremamente produtiva e está a ser ainda extremamente produtiva. Uma parte que eu gostava de dizer aqui é que nesse período eu decidi, já trabalhei o suficiente na minha vida, nós somos mais ou menos da mesma idade, eu disse que já trabalhei o suficiente na minha vida, eu vou-me aposentar. Bento, é a altura que tu também fazes a mesma coisa. Eu vou voltar ao Brasil, eu logo vejo. Eu já me aposentei. Vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Certo? Vamos ver. Então, a outra coisa que eu queria agradecer muito foi, agora vou pôr aqui entre comilhas, como dizem os nossos amigos espanhóis, entre comas, a tradução do livro. Eu tinha publicado um livro, em 2002, tinha publicado um livro muito antigo sobre melhoramento genético animal,
que aquilo esgotou-se rapidamente e pronto, nunca mais me preocupei com aquilo. E na altura do Covid, como estava em casa, não tinha muito o que fazer, pensei, atualizar aquilo porque havia pessoas que não podiam, e eu atualizei na versão português de Portugal. Quando o Beto chegou a Portugal da primeira vez, digo, não, se a gente pusesse isto na versão brasileira, eu comecei a chamar de tradução. E eu comecei a ficar um bocadinho empolgado, mas a nossa língua não é português para os dois, não é traduzido português para português, não pode ser, tem que ser adaptação a português do Brasil ou qualquer coisa. E ele assim lá foi e ajudou-me muito na promoção e no prefácio, e faz uma publicidade que eu acho que o livro não merece, mas agradeço sempre grato, e estou aqui disponível se alguém quiser que eu assine no final da manhã, depois faço isso. Ora bem, pediu-me então, pessoalmente, para falar um bocadinho sobre cooperação internacional. Mas eu vou falar de cooperação internacional em termos genéricos e depois dar um exemplo prático de uma cooperação internacional num tempo que nos diz respeito a nós, que trabalhamos na área animal. E particularmente vou falar da cooperação científica no espaço ibero-americano e como essa cooperação se traduziu num exemplo prático. Ora bem, eu, como costumamente referiu, depois de me ter aposentado na Universidade de Lisboa, assumi o cargo de secretário, não, mais ou menos na mesma altura, assumi o cargo de secretário-geral do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, que é um programa que inclui todos os 22 países que falam português e espanhol na Europa e na América, também em países africanos. Tem sede em Madrid e é um programa que tem 40 anos, celebrou o 40º aniversário no ano passado. Neste 40º aniversário, como eu dizia há pouco, já são 22 países, eram 21 até o ano passado, Andorra, que é um país muito pequenino, mas também é o 22º agora, e isto é o programa de cooperação mais antigo do espaço ibero-americano. Este é o mapa, mais ou menos, da distribuição dos países. Ao longo destes 40 anos, o programa CITED apoiou mais de 55 mil pesquisadores e empresários em diversas atividades sobretudo, de intercâmbio entre países. Estas 55 mil pessoas pertenciam a 12 mil instituições e isto representou cerca de 650 redes e projetos, que é isso que o programa CITED apoia, é sobretudo redes e projetos. Todos os países ibero-americanos foram cobertos por esta atividade. Ora bem, o objetivo fundamental do CITED então é estimular a colaboração entre grupos de pesquisa e empresas de todo o espaço ibero-americano que trabalham em tópicos de interesse comum. Portanto, se houver grupos de 2, 3, 5, 6 países, no mínimo é 6 países, que querem colaborar sobre um tema, por exemplo, de resiliência em bovinos, gado de corte, juntam-se expertos de vários países e promovem uma rede sobre essa matéria. Então, o objetivo é promover o intercâmbio de conhecimento entre grupos de pesquisa e estimular a cooperação num tema específico, não pode ser assim coisas genéricas, tem que ser um tema específico, criando uma estrutura de trabalho cooperativa que permite o surgimento de novas atividades conjuntas no futuro, porque, basicamente, o que se apoia é a mobilidade entre grupos, não se financiam materiais, equipamentos, etc., mas apenas, fundamentalmente, a mobilidade entre países das várias pessoas que participam. O programa está organizado em 8 áreas, realmente são 7 mais uma. Eu digo que são 7 mais uma porque tem uma área de agroalimentação, de saúde, desenvolvimento industrial, desenvolvimento sustentável, TICS, a ciência e sociedade, energia, e depois tem aqui atividades transversais, que inclui coisas mais genéricas, como por exemplo uma rede sobre vírus e Covid, etc. Mas, essencialmente, talvez, o grupo que aqui está mais interessado na área de agroalimentação, possivelmente alguns na área de saúde. Por exemplo, este ano vai ser aberto um bolinho sobre a resistência a antibióticos na área de saúde, uma resistência a antibióticos que é um drama mesmo, transversal a humanos, animais de produção, animais de companhia, tudo isso é uma coisa dramática. Eu acho que é o principal problema de saúde que nós vamos ter nos próximos 10 a 15 anos, será precisamente esta resistência aos antibióticos. Bom, tenho aqui o nome cada uma destas áreas tem um gestor responsável. Tenho aqui o nome só para verem, primeiro, e o país a que pertencem, primeiro para verem que há uma grande diversidade de países
representados nos coordenadores e que há uma maioria de mulheres também como coordenadores. O objetivo, então, é estimular a participação de grupos de todos os países de uma forma solidária, promovendo a igualdade de género e equilíbrio geográfico, e isto tem sido conseguido de uma forma aceitável. Naturalmente, os países maiores têm mais projetos aprovados, isso é natural, porque há mais cientistas, portanto, é natural que tenham mais projetos aprovados, mas todos os países têm participado diretamente nestas atividades. As ações que se financiam são, essencialmente, redes temáticas, projetos estratégicos estão um pouco em stand-by agora, atividades estratégicas transversais e fóruns. Deixem-me dizer assim, muito genericamente, o que é que isto significa. As redes temáticas unem os grupos de pesquisa e empresas de toda a Ibero-América trabalhando em tópicos de interesse comum e que sejam aplicáveis de imediato. Portanto, o objetivo é o intercâmbio de conhecimento entre grupos de pesquisa e o estímulo da cooperação através da mobilidade entre grupos. Estas redes temáticas têm regras que são relativamente simples. Normalmente, em cada uma daquelas áreas temáticas que eu referi, são anualmente aprovadas 2 redes sobre temas concretos. As regras para a rede têm que ter um mínimo de 6 países representados. Há um painel externo de avaliadores. Há 4 anos de financiamento com um financiamento de cerca de 100 mil euros, mais ou menos. Estamos a pensar em aumentar para 110, não sei se o orçamento está para isso. Mas 100 mil euros a dividir pelos 4 anos. Não há financiamento à atividade de pesquisa, como eu disse, mas apenas para troca de conhecimento entre grupos. Mobilidade, então financia-se mobilidade, formação, treinamento, estágios, etc. Este é o grupo de... As redes estão organizadas, têm um coordenador, que é aquele com quem nós lidamos, trabalhamos diretamente, e depois cada grupo tem um líder próprio, e o coordenador, portanto, trabalha com esses líderes dos vários grupos, mas nós, CITED, trabalhamos com o coordenador. Atualmente temos vigentes 55 redes, que são 1.600 grupos de pesquisa, mais ou menos, com 4.750 pesquisadores, sensivelmente. Isto é uma reunião de coordenadores de redes que ocorreu em João Pessoa, portanto, nós reunimos em vários lugares, há 2 anos foi em João Pessoa, 3 anos, em João Pessoa. Agora, no ano passado, em outubro, foi em La Antigua, Guatemala. Este é o Centro de Formação da Agência Espanhola de Cooperação Internacional. Portanto, isto são os vários coordenadores de redes. Aqui estão alguns, que não sei se conhecem alguns, a colega, ninguém conhece, certeza aqui a colega Catarina Vita, mas a Luz, entretanto, foi-se embora. Aqui está a Catarina Vita. Ok. Só para ter uma ideia, mas o que é que esta gente faz? Que redes é que esta... Nós apoiamos redes em tudo o que é atividade. Muitas coisas. Que não tem nada a ver com isto, com animais. Atenção. Às vezes tem, mas muitas vezes não. Aqui, por exemplo, uma rede sobre a rede ibero-americana da reabilitação e cuidados de pacientes com danos neurológicos usando exoesqueletos robóticos de baixo custo. Acho que toda a gente entende o que é que isto quer dizer. Rede de museus e centros de ciência ibero-americanos. Rede de integração de energia marinha na rede de eletricidade ibero-americana. Rede de culturas subutilizadas e marginalizadas com valor agroalimentar. Rede sobre a doença de Chagas. Um projeto estratégico sobre a sequenciação do genoma do feijão. Enfim, isto é apenas para lhe dar uma ideia de como isto abrange muitas áreas, não necessariamente na área agroalimentar. Neste momento, das redes que existem, que têm a ver mais com a área animal, enfim, tem aqui uma sobre abelhas, tem uma sobre queijo, mas que eu acho que tem mais a ver, tem esta, coordenada pela Catarina Ginja, de Portugal, que é a rede ibero-americana sobre recursos zoonómicos e sobre resiliência, portanto tem muito a ver com o que temos estado a falar, uma sobre inovação no processamento de proteínas vegetais endémicas, uma rede de alimentos ricos em proteínas regionais sustentáveis, coordenado por um colega espanhol, que é o Lourenço, outra de alimentos proteicos e outra sobre sistemas pecuários ou sistemas de produção animal inteligentes e sustentáveis, que é coordenado por um colega brasileiro de Mato Grosso, acho eu, Fernando Vaz. Além destas redes, nós tivemos que mudar um pouco a agulha para, quando foi o Covid, quer dizer, não havia mobilidade, nós financiamos mobilidade, mas quando o Covid não havia mobilidade, o que é que nós vamos fazer? Então resolvemos criar estas atividades estratégicas transversais. Basicamente foram 2 grandes
Uma é esta, a chamada Covid-Red, que pretendeu dar uma resposta imediata ao Covid e promover o intercâmbio de informação entre os países ibero-americanos. Porquê? Porque nós sempre tivemos uma rede, que era chamada ViroRed, que trabalhou naqueles vírus que periodicamente aparecem e vão continuar a aparecer, nós sabemos isso. O ébola, o dengue, o zika, o chikungunya, etc. Sempre houve grupos na América Latina a trabalhar nisto, e com colaboração com Portugal e Espanha, e portanto o que se fez na altura do Covid foi de redirecionar estes grupos para trabalhar em temas de Covid e fazer o intercâmbio de informação entre eles. E funcionou muito bem com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPS, que apoiou este intercâmbio de informação. Atualmente estamos a apoiar uma rede ibero-americana de observatórios da biodiversidade. E isto porquê? Porque todos sabemos que os países ibero-americanos têm uma enorme diversidade de recursos genéticos, seja de animais, seja de vegetais, seja de microbianos, e portanto o que se tentou fazer foi juntar estes grupos, alguns dos slides estão em espanhol, isto vai servindo para as apresentações que são, porque acho que este é o primeiro, menos mal, podia ter sido pior, podia já ter sido antes, mas não, este escapou. Este grupo da biodiversidade, então, vai ter a primeira reunião, o kick-off em março, na próxima semana, em Brasília. Eu vou daqui para Brasília, precisamente para o kick-off desta rede, que eu penso que vai ser muito interessante, porque precisamente vai permitir que os países, os vários países, os 22 países, troquem experiências sobre observatórios da biodiversidade. A coordenação desta rede é de uma colega brasileira, a professora Mercedes Bustamante, que eu não sei se conhecem, que foi presidente da CAPES até há um ano atrás, um ano e meio. Ela é que vai coordenar este grupo juntamente com um colega espanhol. Esta foi uma reunião que houve no ano passado na Costa Rica, em que, digamos, se concretizou a ideia de avançar com esta. Bom, eu vou avançar mais rápido aqui. Isto é o número de propostas, projetos que foi aprovado para o Brasil e para outros países, não vale a pena talvez ir por aqui, mas apenas dizer que este gráfico representa as colaborações entre os diferentes países. Ora bem, a grossura das linhas traduz o número de colaborações que existem entre países. Ora bem, eu acho que há aqui duas ou três coisas que merecem uma chamada de atenção. Desde logo, a Espanha é o que tem uma rede mais sólida, digamos, tem mais ligações e mais fortes, mas todas as ligações existem. Se nós formos ver, todos os países, mesmo os mais pequenos, sei lá, El Salvador, se nós encontrarmos aqui alguns, tem ligações até com Portugal, com a Argentina, com Venezuela, todos têm ligações com todos, uns mais fortes, outros menos, naturalmente a Espanha é que tem mais. O Brasil tem muita ligação, por exemplo, com a Espanha e com o México, mais do que com a Argentina ou com Portugal. Neste ano, agora, a convocatória vai sair daqui por duas semanas, provavelmente. Uma parte pode interessar na agroalimentação sobre segurança alimentar, outra é a alternativa do emprego de antibióticos em produção animal, que era o que eu estava a há pouco, papel do microbioma nas doenças emergentes, investigação relacional em doenças emergentes, reemergentes e crónicas. Só para saberem que isto está, todos os anos saem novas linhas e apresentam serviços para ser eventualmente. Além das redes, há uma outra coisa que é muito pouco usada e talvez valesse a pena depois conversarmos um bocadinho sobre isso, são os chamados fóruns CITER. Basicamente, estes fóruns são uma proposta sobre um tema específico. O CITER apoia a participação de membros estrangeiros de países ibero-americanos. O país organizador financia as pessoas do local. Portanto, por exemplo, se for no Brasil, o Brasil terá que pagar, mas a FAPESP, por acaso eu estive a conversar com eles há 2 dias, e sim, senhor, achando que não tinha problema em apoiar, imediato. E aqui a questão é definir um tema e avançar rapidamente para tentar ainda fazer o fórum durante este ano. Está registado, professor Mendes? Obrigado. Então eu agora ia tomar um exemplo mais concreto de uma rede que existiu há muitos anos atrás, que se mantém ainda hoje, que começou com o apoio do CITER e que agora se mantém como uma sociedade científica sobre um tema que nos diz respeito a todos, que é a influência das raças ibéricas no desenvolvimento das raças crioulas de animais domésticos no continente americano.
Isto é um nome assim muito pomposo, mas basicamente o que isto diz é assim. O intercâmbio agroalimentar entre continentes teve uma transição enorme, se não mesmo uma revolução, há cerca de 500 anos. Quando o Colombo viajou pela primeira vez, ele encontrou aqui um mundo completamente diferente que ele não estava à espera. E, de facto, aquilo que nós temos hoje em dia e que nós achamos que é normal, obviamente, por exemplo, a gente come picanha também. Mas nessa altura não havia picanha, porque não havia bovinos no Brasil. Os índios a cavalo caçavam ovos, certo? Pois, mas não havia cavalos na América. As ovelhas que aparecem no Uruguai, no selo do Uruguai a produzir lá. Pois, mas não havia ovelhas no continente americano. Da mesma forma, não havia feijoada do lado europeu, porque não havia feijão, não havia pizza na Itália, porque não havia tomate, não havia chocolate para comer, porque não havia cacau. Ou seja, coisas que nós achamos hoje em dia que são as coisas mais naturais do mundo, não eram naturais há 500 anos atrás. Então, basicamente o que é que aconteceu? No final do século XV, princípio do século XVI, é quando está esta enorme revolução dos hábitos alimentares da história, com fluxo essencialmente de vegetais do continente americano para o continente europeu e, por outro lado, fluxo essencialmente de animais do continente europeu para o continente americano. Isto é, isto é um mapa daqueles que aparece assim periodicamente. Aqui tem a lista das várias produtos que foram exportados do continente americano, levados da América para o continente europeu, sobretudo plantas, como veem aqui, e aqui, o peru era um caso especial, que já estava domesticado e foi efetivamente levado, mas no caso dos animais domesticados, vieram sobretudo da Europa para o continente americano, enfim, algumas plantas também e muitas doenças, também que é uma coisa que aparece aqui sempre a chamar a atenção, que havia uma série de doenças que foram trazidas nessa altura. Bom, porquê é que isto é importante? É que, bem, hoje em dia, nós sabemos que os maiores produtores e exportadores destes produtos, como a carne bovina, o suíno, o frango, estão na América. Mas naquela altura não havia nada disto no continente americano. E a dieta ibérica, e realmente a dieta europeia em geral, mudou radicalmente. Quer dizer, antes não havia, na Europa não havia McDonald's, não havia batatas fritas, porque não havia batatas. E não havia pizza porque não havia tomate. E, portanto, as diferenças bateram-se muito desde essa altura. Agora, de facto, há aqui enormes potencialidades de cooperação e era isso que eu gostava de trazer aqui à nossa discussão. O que é que existe hoje em dia, 500 anos depois daquela chegada do Colombo, em que o homem ficou um pouco impressionado com o que viu e com o que não viu? Isto é, ele chega e diz assim, ok, há uma série de espécies que eu nunca vi, espécies diferentes, que não eram expectáveis encontrar, mas não havia aquelas que eles... Quer dizer, havia alguns animais domesticados, os camelídeos estavam domesticados, certo? Mais ou menos. Mas havia outros, a cobaia, o peru, a capivara, que nunca foi completamente domesticado, mas havia. Está por ali. Havia cachorros, diferentes dos europeus. Mas, curiosamente, o Pedro Vaz de Caminha, que foi um que veio com o Pedro Álvares Cabral e que depois escreveu ao rei de Portugal, na carta que escreveu dizia assim: eles, desafios aos indígenas, não lavram nem criam. Não há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhão, porque aqui há muito e dessas sementes e frutos que a terra lhes há possíveis. Ou seja, não havia consumo de produtos animais, basicamente. Talvez peixe, calculo que sim, mas produtos de animais terrestres, palpite que não. Então, o Colombo voltou à Europa para transmitir que tinha encontrado a Índia, ele morreu a pensar que ia chegar à Índia, mas disse a este espanto: olha, aquilo não tem animais, então a primeira coisa que ele vai fazer é levar animais para lá. E assim fez na segunda viagem que fez, pouco tempo depois, resolveu trazer bovinos, cavalos, porcos, ovelhas e galinhas.
E aqui é uma coisa importante e que tem tudo a ver com o material genético que ele trouxe. Era a forma de transporte e as distâncias que havia nessa altura. Os animais que ele trouxe nesta segunda viagem, portanto a primeira que trouxe animais, eram animais oriundos das Ilhas Canárias. Eu já vou mostrar onde é que são as Ilhas Canárias e as dificuldades que isso representa. Ora bem, qual é o problema de trazer animais? O transporte de animais para o continente americano tinha logo um enorme problema. É o risco de uma viagem, quer dizer, aquilo que quando havia uma trovoada, se o barco não ia ao fundo, pelo menos dava umas voltas, quem ia lá dentro dava umas voltas. Agora imaginem um cavalo, por exemplo, numa viagem desta, ou uma vaca. O que aconteceu é que aquilo era tão perigoso que aqui este mar entra, aqui é a Península Ibérica, aqui é a Costa da África, aqui são as Ilhas Canárias. Este mar aqui entre a Península Ibérica e as Ilhas Canárias é conhecido como o Golfo das Éguas. O Golfo das Éguas precisamente pela quantidade de cavalos que morriam e que eram deitados ao mar, portanto, os barcos que vinham a seguir tinham uns cavalos a flutuar e ficou esse nome, ainda hoje em dia é conhecido como o Golfo das Éguas. Bom, segunda coisa, vamos aqui arranjar, tá, então vamos arranjar uma maneira de transportar os animais onde eles não sofram tanto. E os animais eram transportados em fundas, eram em suspensão. Portanto, faziam toda a viagem, podia durar 2 meses, faziam a viagem em suspensão durante todo o trajeto, para não escorregarem, precisamente. Bom, ok? Tudo bem. As vacas a mesma coisa, as vacas eram também transportadas para dentro dos barcos, digamos, em suspensão, e depois iriam assim, pendentes. Agora, temos aqui o segundo problema, é a manutenção dos animais na viagem. Então, estão a ver que os barcos eram relativamente pequenos, muito pequenos. Como é que vão trazer animais e o que eles precisam de comer e beber durante 2 meses? Vamos imaginar, um bovino adulto em 2 meses de viagem provavelmente precisava de 2.000 litros de água e 600 kg de feno, mais ou menos, para sobreviver. Ora, aquilo já era pouco espaço. Se iam lá meter isto tudo, não sobrava nada para ninguém. Então, qual era a opção que eles tinham? Basicamente, as estratégias foram as seguintes. Primeiro, era fazer a viagem em 2 etapas. No caso de Espanha, tem aqui, portanto, a Península Ibérica, aqui a Costa da África e aqui o Brasil. No caso de Espanha, que iam para aqui para a zona das Caraíbas, chamemos-lhe assim, faziam escala nas Ilhas Canárias. Portanto, eles vinham uma primeira etapa que vinha de Espanha até às Canárias e depois a segunda etapa das Canárias até às Caraíbas. Ok, tudo bem. E depois desciam-se nas Canárias. Isso tem tudo a ver com o material genético que vem cá parar. Porquê? Porque as Canárias são muito próximas da Costa da África e, portanto, é muito provável que tenham vindo animais de origem africana quando foram transportados das Canárias para as Caraíbas. No caso de Portugal, havia um outro grupo de ilhas, que era uma colónia portuguesa na altura, que são as ilhas de Cabo Verde, e o trajeto era então a primeira etapa até Cabo Verde, que também fica próximo da Costa da África, relativamente, e depois vinham de Cabo Verde para o Brasil. Então, esta estratégia permitia, digamos, diluir um pouco o peso do transporte, da alimentação e da água, e permitia que viessem animais num trajeto mais curto, se fosse necessário, vinham das ilhas Canárias ou Cabo. A outra coisa que é importante aqui é que tipo de animais é que poderiam vir? Bom, imaginemos bovinos, por exemplo, ou cavalos. Desde logo tinham que ser animais jovens, tinham menos consumo, e a segunda coisa era preferível ser animais de pequeno porte para não haver tanto consumo durante a viagem. Que raças é que isso poderia representar? Isso é uma coisa que temos andado a investigar desde há 15 anos, é que raças é que vieram neste transporte, ou que podem ter vindo. A outra coisa aqui, agora entramos aqui um bocadinho na genética, é que isto foram provavelmente poucos animais, seguramente menos de 1000 animais foram transportados. Há um autor americano que aponta para 300 animais, sinceramente não sei com base em quê, mas ele aponta para 300 animais, mas o que sem dúvida houve foi um afunilamento, um bottleneck aqui nesta fase e depois a fragmentação da população que se espalhou para a América. Há claramente aqui um efeito fundador e depois há a deriva genética quando aquelas populações fragmentam e vão por aí. E esta fragmentação, há aqui uma parte, há aqui uma
citação que eu tenho que ler, que é deste Frei Bartolomeu das Graças, que acompanhou o Colombo na segunda viagem e que dizia assim: na ilha da Lagoa, portanto, que é uma ilha das Ilhas Canárias, o Colombo aproveitou, tirou, comprou, digamos, à pressa alguns animais que os de cá vinham comprar e metiam como bezerros e cabras e ovelhas, e entre outros, certos dos que vinham aqui compraram 8 porcas, que eu queria chamar dessa vez, 8 porcas, custaram 70 maravédias, era uma da altura, cada uma delas. Destas 8 porcas, multiplicaram-se todos os porcos que até hoje existem em todas estas ilhas, em toda a América. Não é que todos os porcos venham daquelas 8 porcas, ou 7 porcas, mas enfim. Não seriam muitos que vieram do início, nem bovinos seriam muitos. Portanto, isto foram 2 casos que indicavam que alguma coisa terá acontecido. A verdade é que depois os animais entram, no caso de Espanha, entram aqui pelas ilhas das Caraíbas, várias ilhas, e depois espalham-se para o norte e para o sul do continente americano. Depois há aqui uma introdução portuguesa aqui, à volta de 1550, aqui a partir da zona de São Paulo, precisamente, e vem aqui deste lado e convergem depois na Argentina e no Uruguai com estas duas origens, confluírem a origem portuguesa. Esta é uma outra versão dos membros da mesma entrada de animais, portanto, a entrada aqui pelas Caraíbas, pelos espanhóis, e aqui pela costa do Brasil para os portugueses, e depois vêm avançando de cima para baixo. Bom, isto para dizer o quê? Não devem ter sido muitos animais, efeito fundador, portanto, fragmentação e deriva genética, e foram se espalhando. Rapidamente, eles começaram a aparecer por todo lado. Isto é um exemplo de alguns casos. Isto aqui no caso estes 2 casos aqui são no Brasil, portanto, animais usados para transporte. Aqui é o caso do México, em que temos aqui a História Geral das Coisas da Nova Espanha, que era o México, um livro de 1577, em que vem aqui na capa já os cavalos, etc. Tem para ali suínos, tem para ali ovinos, não dá para ver assim muito bem, mas estão lá. O próprio Darwin diz no livro The Variation of Animals and Plants and the Domestication, diz ele que muitas raças de animais de bovinos, originados por variação independente e não por descendência de espécies distintas, podemos inferir daquilo que vemos na América do Sul, em que o género Bos não era endémico, não existia, e em que os bovinos que hoje em dia existem são em tão grande número e são descendentes de uns poucos, e aqui até a parte importante, de poucos importados de Espanha e Portugal. Portanto, todos convergem mais ou menos a dizer que não foram muitos. Não foram muitos? Provavelmente não foram. Isso entendemos as razões para não serem muitos. Bom, depois a partir daí, portanto, estas raças viriam dar estes animais que entraram, deram origem àquilo que se chamaram raças crioulas, em todas as espécies, e que a partir do século XVII e XVIII começaram a entrar outras raças, enfim, isso sabem todos, que primeiro houve um fluxo de animais no século XVII e XIX, animais continentais europeus, talvez alguns animais da África, não sabemos, e mais tarde vieram outros animais europeus, já de mais na moda, os chapeuzinhos, etc., o ambos mais tarde, e também os animais de origem zebu, que vieram da Índia direta. Agora, o que é curioso é que ainda hoje em dia, quando nós viajamos pelo continente americano, vemos animais com muita semelhança àquilo que existe na Península Ibérica. Isto, por exemplo, o Texas Longhorn, por exemplo, ou o crioulo agiano, isto são animais de uma raça crioula, que é a Brenda Colorada, esta é a Botulenga em Portugal, isto é a mirandesa em Portugal, a Alistana em Espanha, este é o crioulo na Argentina, este é o curraleiro no Brasil. Todos eles têm algumas semelhanças. Aqui é a raça alentejana em Portugal, a retinta, em Espanha, São Martinho na Colômbia, o Caraco no Brasil. Aqui nos suínos a mesma coisa, encontramos aqui o porco ibérico, o cervilão no México, na Colômbia, outro na Colômbia, o porco miúdo no Brasil. Todos eles têm semelhança com as raças ibéricas, nas cabras a mesma coisa. Há aqui uma raça no Brasil
que é relativamente rara no Nordeste, é uma Oxótó, que é igual ao papel químico da raça serpentina em Portugal. Aqui temos outra que é serrana em Portugal, esta é a do Brasil. Enfim, não vou dar a entrar em muitos detalhes, mas há muitos casos em que nós encontramos animais que são semelhantes aos animais que existem ainda hoje no Península. Baldi, ajuda-me aqui, isto é lá na tua terra. Conhece esta estátua? Em Montevideo? Em Montevideo há esta estátua que eu acho muito curiosa, porque tem aqui um gaúcho, já choveu, com o seu cavalo, e depois tem aqui umas ovelhas e tem uma vaca do outro lado. As ovelhas são tipicamente merinas. Merino espanhol, que é um merino muito mais pequenino do que aquele que existe atualmente. E esta vaca, eu acho curioso, porque isto é uma coisa que já não existe hoje em dia em lado nenhum. Esta vaca tem um perfil frontal que é muito semelhante às da raça da Península Ibérica, que forma dos cornos também. Este tipo de animal praticamente desapareceu, mas era um tipo de animal que existia na altura do Uruguai. Ora bem, então as raças tectônicas e continentais avançaram por todo o lado. Hoje em dia, sabemos que são a base da produção. E, por outro lado, o zebu avançou ainda mais, no caso do Brasil, então, mais de 80% da produção é representada pelo zebu. Mas ainda assim, existem alguns lugares em que se mantêm estas raças originais, estas raças crioulas, que podem ter algum interesse científico e produtivo até. E acho que há aqui duas ou três questões que são importantes. Primeiro, elas resultam de 500 anos de adaptação ao território. Eles vieram do outro lado, chegaram aqui e tiveram-se a adaptar a condições muito diferentes. São mantidas em sistemas de produção sustentável, mas, enfim, muito abandonadas. São quase extintas em muitos países, muito mal conhecidas e pouco organizadas, pouca atenção do poder institucional e da comunidade científica, realmente não têm tido muita atenção. São base de sustento dos camponeses em zonas marginais. Dizer que é crioulo, uma altura que a FAO tinha crioulo, muitos crioulos, então era um crioulo para a Argentina, também existia no Brasil, também era tudo crioulo. Parecia que havia só uma raça crioulo, realmente elas são todas diferentes. E o que há é uma enorme heterogeneidade, isto é, sei lá, uma fotografia tirada no Uruguai, em que isto são bovinos crioulos, mas não há duas vacas iguais. Então, em 1999, o CITES, que existia na altura, apoiou uma rede precisamente para estudar estas raças, a rede ibero-americana sobre a conservação da biodiversidade dos animais domésticos locais para o desenvolvimento rural sustentável. Os participantes, esta rede iniciou-se em 1999, portanto há 26 anos, os participantes, o coordenador era um colega João Vicente Delgado da Universidade de Córdoba, Espanha, mas havia uma série de países que estavam representados, Portugal incluído, eu fazia parte desta rede, 9 grupos de investigação, cerca de 50 cientistas. Isto com o tempo depois foi aumentando e no final eram cerca de 500 investigadores. A estratégia então o que é que foi? Foi coordenar as atividades de investigação de vários grupos para tentar perceber qual era a interligação destas várias raças crioulas e capacitar o recurso humano. Eu não vou entrar em muitos detalhes, agora vou passar isto relativamente a corrente, mas não valerá muito a pena, mas o foco disto foi, primeiro, a caracterização genética para entender qual era a diversidade que existia, investigar as relações entre raças, as relações genéticas, reconhecer a identidade, no caso de serem diferentes, identificar a subestrutura e estudar a influência das raças ibéricas e possivelmente de outras raças. Em fases posteriores, promoveu-se a conservação e melhoramento desta raça, dos sistemas de produção tradicionais. Vamos andar para a frente. O que é que se conseguiu com esta rede? Esta rede depois teve continuidade, ao fim de 4 anos acabou, e manteve-se, e aí foi um mérito do coordenador, foi constituir uma sociedade científica que deu continuidade a esta colaboração entre grupos de investigação. Então, a estratégia aqui foi um pouco aquilo que o Luís dizia há bocadinho. Vamos começar por individualizar o estudo da raça da Península Ibérica, depois estudar a raça da América Latina, incluindo o zebu, depois estudar tudo em conjunto, até com as raças europeias e depois incluir também as raças africanas. Portanto, foi ir progressivamente sendo mais abrangente neste estudo. Eu vou andar mais rápido aqui. Isto foram os grupos que participaram,
desde a Península Ibérica até aos grupos americanos, o Brasil obviamente esteve incluído. Na altura, isto agora aqui é uma coisa que é importante, na altura que existiam eram marcadores microsatélites mitocondrial e cromossomo Y, não havia, digamos, os painéis cínicos que existem hoje em dia, nem a possibilidade de sequenciação a um custo razoável. Portanto, o trabalho foi todo feito com este tipo de marcadores genéticos, que tem algumas vantagens, é muito mais barato e é muito mais prático, mas tem algumas dificuldades. Agora, recordando para todos, seguramente todos sabem isto, mas só recordando, estes marcadores dão-nos informações diferentes. Por exemplo, o cromossomo Y é transmitido exclusivamente por via paterna, o mitocondrial é transmitido por via materna e o DNA autossómico é transmitido por via paterna e materna. Então, quando nós vamos analisar uma população atual, quando nós olhamos para, por exemplo, este grupo de animais, o DNA mitocondrial está aqui representado por este círculo, vem desta fêmea, vem desta fêmea, vem desta fêmea. Então, se nós tivéssemos aqui várias populações originais, aparentemente só todos estes animais derivavam todos desta aqui, o que não é verdade. Em termos maternos, sim, mas não em termos de genoma completo. Se fôssemos olhar para o cromossomo Y, tínhamos o mesmo problema. Este macho tinha recebido o cromossomo Y desse lado, portanto todos vinham daqui. E se fôssemos olhar para o genoma completo, pois era uma amostra mais ou menos diversificada do que existia originalmente. Portanto, dependendo do tipo de marcadores que estamos a olhar e a estudar, assim é a interpretação que podemos fazer. Então, se nós olharmos, por exemplo, para um animal com influência zebuína no continente americano, o que é que nós íamos ver? Se nós olharmos para o cromossomo Y, provavelmente é zebu. Se nós olharmos para o mitocondrial, provavelmente é europeu. Se nós olharmos para microsatélites ou SNPs, ou seja, o que for que formos utilizar, será uma mistura das duas coisas, dependendo da influência e da absorção que este animal recebeu em termos de zebu. Mas isto para chamar a atenção que cada marcador pode nos dar uma informação em conflito com outro marcador. Portanto, há que ter cuidado de como se interpretam estas coisas. Bom, eu agora vou passar muito rapidamente. Isto deu origem a várias publicações sobre as diferentes raças da Península Ibérica, do continente americano, do conjunto das populações americanas e europeias. Depois também tivemos aqui a contribuição para a diversidade genética. Aqui são árvores de relação genética entre raças. Isto é para a Península Ibérica, portanto, isto saiu bastante de acordo com as expectativas. Por acaso, as raças espanholas de algumas regiões de Espanha, por exemplo, o Tordelino, a raça do País Basco, a raça das Ilhas Baleares, a raça das Canárias, mas outras raças do sul de Portugal e de Espanha acabavam, a fronteira é seca, portanto há sempre próprio material genético entre os dois lados. É como aqui o Paraguai, porque não há de haver grandes diferenças. Não há. Aqui é a relação entre as raças bovinas crioulas, que eu não vou entrar em detalhes também. Aqui é a separação dos grupos crioulos, e aqui é o total da raça, já com o zebu incluído, e portanto temos aqui, há uma certa raças do continente americano, são estas aqui amarelas que estão aqui representadas, que têm muita influência do zebu. Aliás, a maioria tem alguma influência do zebu. Aqui é a contribuição para o pool genético, não vou entrar nisto. Para definir prioridades de conservação, também não vou entrar nisto, mas é apenas para dizer que isto foi feito. Foi feito também a análise de DNA mitocondrial e cromossomo Y, e depois agora um trabalho global em que se incorporou tudo, com todo o tipo de marcadores genéticos, em todas as raças. Aqui foram 114 raças que foram incorporadas nesta análise global, com cerca de 4.600 animais, e aqui os resultados destes, quais foram os marcadores utilizados, estão aqui representados. Como lhes digo, foi aqui cromossomo mitocondrial, não vou entrar aqui em detalhes. Apenas uma chamada de atenção e impressão, que eu acho que tem que chamar isso aqui. Há alguns, no caso do DNA mitocondrial, são os haplogrupos encontrados na Península Ibérica e nos outros países europeus. Aqui são os do continente africano e aqui são os que se encontram no continente americano. O que nós vemos aqui é que há um haplogrupo, que está aqui representado em negro, que também aparece no continente americano.
que não aparece aqui em cima. E, portanto, claramente há uma influência africana direta nos animais crioulos do continente americano. Portanto, isso era uma daquelas questões que se punha. Vieram da África ou não? Sim, vieram. Aqui a mesma coisa para o cromossomo Y, se formos à procura disso, encontraremos também alguns casos em que há uma influência direta. Aqui é uma análise de componentes principais em que se vê que os animais crioulos que estão aqui representados neste laranja estão mais ou menos numa situação intermédia entre os africanos e os europeus, os ibéricos, perdão, que são os que estão aqui no meio, e estes aqui são os índicos, bastante longe dos outros, isto com os marcadores autossômicos. Aqui é uma análise de admixture com o structure, que enfim, não sei se conhecem ou não, é um software muito interessante que usa métodos bayesianos para inferir a contribuição de populações ancestrais para as populações atuais. E aqui, como imagino, isto era uma enorme confusão que está bem, penso eu que tentámos explicar bem no paper, mas agora não vou ter tempo de explicar. Aqui, quando assumimos 41 populações originais a contribuir para as raças atuais, claro que isto dá uma confusão enorme, mas vem aqui que há algumas, por exemplo, aqui as africanas estão bem diferenciadas das restantes, mas depois vê-se que há algum azul, que é o que está aqui a representar as raças africanas, os índices estão a ver, há algum que aparece azul e verde que aparece aqui nas raças crioulas. Isto quer dizer que há influência, ou pelo menos alguma miscigenação com as raças africanas e com as raças zebuínas. Aqui, naquela história da influência africana, digamos que foi dos pontos principais que nos preocupava, era saber se sim ou não, efetivamente há, tanto do mitocondrial como do cromossomo Y, há claramente influência africana nas raças crioulas da América. Aqui a questão no futuro claramente fazer outras coisas, painéis muito mais potentes do que aqueles que temos feito até agora, ou eventualmente dados de sequenciação, mas eu vou já adiante dar-vos uma outra proposta que talvez oxalá os possa interessar. Eu vou andar para a frente. Isto foi feito também para outras espécies, eu vou passar rapidamente, não foi feito só para bovinos, foi feito também para suínos, utilizando os suínos da Península Ibérica e da Europa em geral, e os suínos do continente americano. Foram resultados aí várias publicações. Temos aqui a árvore de distâncias individuais, no caso da Península Ibérica, aqui Landscape Genetics das raças da Península Ibérica também. Aqui está apresentada, se virem aqui está o mapa da Península Ibérica, aqui assim. Aqui temos um grupo de suínos ibéricos, digamos que têm várias subpopulações, tanto em Portugal como em Espanha. Aqui são os suínos do grupo celta e aqui são os suínos bascos do país basco. Os bascos sempre foram, se conhecem a história de Espanha, os bascos sempre se mantiveram distantes de todo o resto da Espanha, com todos os respeitos, por uns e por outros, mas mesmo geneticamente os próprios humanos do País Basco têm uma diferença grande em relação ao resto da população. Esta é raças de suínos crioulos, as distâncias genéticas entre eles. Podíamos entrar aqui em mais detalhes, mas não vou fazer isso por uma questão de tempo. Aqui é um conjunto de raças de crioulos e de outras origens. Temos aqui, portanto, os animais do grupo exótico, do grupo ibérico, do grupo celta e dos raças das Canárias. E aqui temos, mais uma vez, o structure para análise destas populações. Aqui são as publicações em caprinos, também fizemos uma série de trabalhos nos caprinos. Sobretudo, surpreendeu-me, confesso, que não conseguimos identificar uma proximidade grande entre os caprinos de Portugal e do Brasil, que eu esperava que existisse, até porque eles, na aparência, têm muito em comum, mas não, geneticamente já não. A separação já foi longe demais, já não apanhamos nada. Isto é o structure com estas populações, também não do muito. Aqui é o Landscape Genetics para essas populações. Raças caprinas crioulas, raças crioulas ibéricas e todas as populações, portanto, são árvores que obrigam a algum cuidado especial na interpretação. Eu só quero dizer que a informação existe, portanto, se estiverem interessados, podem encontrá-la na bibliografia. Também não vamos estar agora aqui a falar muito sobre isso. Também trabalhamos com cavalos,
e com burros. Esta é a análise dos cavalos. Aqui por acaso temos dois do Brasil, que é o Marajoara e o Puruca, e a estar alguns aí o cavalo do Nordeste, não sei bem onde. Bom, tem aqui uma série de raças. Esta é a raça Sorraia de Portugal, está aqui alguns do Lusitano, eu não consigo ter bem as letras aqui, confesso, mas enfim, tem aqui as cores que identificam os diferentes grupos. Isto inclui um total de 50 raças. E aqui é a contribuição para a diversidade de cada uma destes clusters. Para os burros também fizemos uma análise parecida. Aqui é a árvore de distâncias genéticas dos burros. Aqui para os ovinos também já começámos a trabalhar, está um bocadinho mais atrasado. Isto já é com raças merinas. Bom, para resumir, eu acho que conseguimos pelo menos dar alguma visibilidade aos crioulos, que era uma coisa que era sempre olhada assim com uma certa, desculpe a expressão, sobranceria. Pode-se dizer isso no Brasil? Sobranceria? Olhados assim de alto, assim como... Isso é... Crioulo é uma coisa que não é desprezo. É isso. Bom, pelo menos tem alguma visibilidade e reconhecimento científico. Têm identidade própria, são diferentes das outras. Geralmente diferem umas das outras, não é uma única raça crioula. Há muitas raças crioulas. Têm vários níveis de diversidade genética, necessitam de programas de conservação. Há sinais claros de influência, quer da Península Ibérica, quer da África. Em alguns casos também há zebu e europeu. Há um reduzido número de fundadores e, portanto, há deriva genética, isso é inevitável, e isso levou a que os crioulos divergissem entre si e das populações que lhe deram origem. Agora, eu gostava agora de passar aqui. Claro, o nosso objetivo agora é ir, com esta amostragem, poder trabalhar com marcadores mais potentes que nos permitam identificar as coisas. Mas eu gostava de chamar a atenção para uma coisa, talvez isto, espero que os anime. É assim, no contexto de alterações climáticas, estas populações têm um interesse muito grande. Porquê? Porque, a partir dos animais que vieram originalmente da Península Ibérica, já vimos também com alguma influência africana, os animais foram descarregados na América e depois cada um teve que fazer pela vida. Uns foram para o norte, outros foram para o sul. Foram desde o Texas até à Califórnia. Perdão, do Texas até à Califórnia, até a Patagónia. Passando e portanto, desde o deserto até às pastagens da Colômbia, isto é na Argentina, isto é no Brasil, alguns no semiárido, porque eu acho que isto é mesmo árido, não é? O semi, não sei porque é mesmo, é deserto, não é? Posso dizer? E é tudo com a mesma origem, são os mesmos animais originais que tiveram depois que se adaptar às diferentes circunstâncias. Pronto, aqui podem ir, isto é na Patagónia mesmo, isto é a fotografia na Patagónia, aqui no sul do Brasil, aqui, enfim. Tudo com a mesma origem, todos eles com a mesma origem. E no Pantanal, como é que os mesmos animais tiveram que se adaptar a condições tão diferentes? Bom, este aqui é um caso curioso, nestas visitas do professor Bento a Portugal, fizemos algumas viagens, uma viagem muito curiosa que fizemos foi esta, a Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó tem particularidades muito interessantes, e uma delas é ter uns suínos que são estes, eu achava que isto era um javali, mas não, é um suíno mesmo, domesticado, que é criado na Ilha de Marajó e que vive num pântano, como caracóis, como o que há por ali, alguns peixes, talvez, e umas ervas, e umas coisas, não vai sobrevivendo. E então a minha dúvida é, como é que estes animais conseguiram, a partir daquela origem, desculpe primeiro, a partir desta origem comum, como é que eles conseguiram divergir para adaptar-se a diferentes situações? E é aqui que eu acho que, pronto, podemos então pensar, a partir de uma origem comum, os crioulos desenvolveram-se em regiões geográficas muito diversificadas, tiveram de se adaptar ao meio, obviamente, e este é um mecanismo fundamental, e assim como foram feitos estudos que permitiram identificar qual eram as regiões do genoma que estavam associadas, por exemplo, à domesticação, no caso dos suínos ou no caso do cachorro, o que é que difere entre o genoma de um cachorro e de um lobo, ou de um suíno e de um javali?
E isso seriam então os marcadores que estão associados com a domesticação. Pode-se fazer a mesma coisa para outros caracteres. Por exemplo, é diferenças entre Holstein de anos antigos e de anos recentes. Varrendo o genoma, quais é que são as diferenças alélicas que se encontram entre os animais antigos e os animais recentes. Pode-se fazer isso também com os animais crioulos e ver o que é que eles, em que é que difere um crioulo da Patagónia de um crioulo do Texas, por exemplo. Ok? Outra hipótese é a questão do landscape genetics, mas eu não vou entrar nisto, porque de facto a hora já vai adiantando. Para concluir, o que nós pensamos aqui é que estes animais têm um potencial enorme, neste contexto de alterações climáticas, para nós identificarmos quais são os genes ou os genes do genoma que estiveram envolvidos nestes mecanismos de adaptação às diferentes condições ambientais. Bom, este trabalho só foi possível porque se estabeleceu uma rede de colaboração entre grupos de pesquisa do espaço ibero-americano, que eu acho que esse foi o grande desafio que foi superado com o sucesso que foi conseguir pôr toda a gente a colaborar, às vezes com assim, algumas. Sabem que isto das idiosincrasias às vezes são complicadas de gerir, mas conseguiu-se e penso que podia ser pensado para outras circunstâncias. Deixo a vossa consideração e obrigado pela vossa paciência.